noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o professor Nelson Pirola, Departamento de Educação aqui da Unesp de Bauru. Eu sou um homem branco, uso óculos, a minha barba é castanha, tenho 1,70 m, estou sentado e atrás de mim tem uma parede azulada com um quadro que eu ganhei de algumas crianças num projeto que nós realizamos lá no Litoral Paulista, que é um cachorro pintado por crianças da educação infantil. Então, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos a esse minicurso que vai tratar dos temas transversais. E ele será ministrado pelo professor mestre Danilo Munhoz, a quem antecipadamente agradeço imensamente a disponibilidade dele de estar aqui nesta noite compartilhando conosco os conhecimentos e também as práticas que ele tem, de sala de aula, de escola, relacionado com esse tema. Eu fico muito feliz de ver aqui muitos alunos e também até ex-alunos aqui do curso da licenciatura em matemática, também dou as boas-vindas a todos eles e a elas. O professor Danilo, ele foi aluno aqui da licenciatura em matemática, se formou aqui na Unesp de Bauru, e o professor Danilo, ele teve uma trajetória bastante empolgante dentro do nosso curso, né? Ele se envolveu bastante, né, com várias atividades do curso. Entre essas atividades, né, o professor Danilo, ele participou conosco de vários projetos de extensão, né, e depois ele fez o mestrado aqui na Educação para a Ciência, foi orientando da professora Mara Simão Moraes, que é uma pesquisadora que trabalhou com os temas transversais, só que ela teve uma amplitude maior, né, ela chamava de temas políticos sociais. E, enquanto aluno da pós-graduação, o professor Danilo, ele atuou conosco em vários projetos de grande envergadura, de formação continuada de professores, né? Entre esses projetos, ele atuou no proletramento, participou também de um projeto grande, que foi a implantação da Provinha Brasil, que era uma prova de diagnóstico, né, para crianças do segundo ano do ensino fundamental. E também o professor Danilo participou do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, para mim é uma grande alegria ver o Danilo aqui, né? Ele já esteve em outros momentos, né, a meu convite, auxiliando, por exemplo, no Residência Pedagógica. E o professor Danilo, atualmente, ele é coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor Antonieta Grace Malatrazzi, lá em Lençóis Paulista. Então, professor Danilo, muito obrigado, fique à vontade, tá? E vou estar aqui também acompanhando, qualquer coisa é só me chamar. E também quero agradecer o pessoal aí do apoio, tá? Que está aqui também conosco na sala, tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Nelson, Beatriz, os demais. Muito obrigado pela apresentação. É uma honra, né, poder colaborar com vocês, poder ajudar vocês aí todas as vezes, né, que eu sou convidado. Fico muito feliz, porque a Unesp foi por muito tempo, né, a minha casa, assim, né, eu ficava muito mais tempo na Unesp que na minha casa. E participei mesmo de, né, muitos projetos assim grandes, né, nacionais aí. A gente viajava pelo país aí, inclusive, e tenho muito orgulho, assim, e fico muito feliz toda vez que eu posso contribuir com vocês em algum aspecto. Eu vou colocar a apresentação aqui para a gente já começar. Mas já posso, né, adiantar que a ideia, né, da gente fazer um mini curso é eu trazer alguns elementos aí, alguns fundamentos para que a gente possa discutir e é para a gente ter uma conversa mesmo, não é, né, não precisa ser nada muito formal aí, né, a gente pode ir conversando, dialogando ao longo da apresentação. Fiquem à vontade para fazer, né, qualquer pergunta. Oi, Beatriz.
Licença, professora, a gente só gostaria de saber se o senhor prefere que faça as perguntas conforme elas foram sendo mandadas no chat, ou se prefere deixar tudo para o final e o senhor responde depois. Pode fazer ao longo, não tem problema. Estou com o chat aberto aqui também. Qualquer coisa eu vou acompanhando aqui, mas vocês podem também me interromper, fique à vontade quanto a isso, tá? Não me incomoda. Deixa eu ir aqui para a tela. Bom, então, né, uma breve apresentação. O Nelson já falou bastante aí sobre mim, né? Eu me formei em 2008, aí na Unesp, em 2012, né, em matemática. Em 2012, eu fiz um mestrado em educação para ciência. E eu trabalhei em 3 projetos grandes, assim, que eu acho que são bastante importantes dentro dessa trajetória, que foi o Proletramento, né, que era um programa de formação continuada, que eu acho que é o primeiro programa de formação continuada de matemática, né, a nível nacional. Então, foi um programa aí proposto pelo MEC, que a Unesp atuou em alguns estados, e eu participei primeiro como bolsista, né, em 2006, se eu não me engano, eu entrei no projeto. Eu participei como bolsista, aí eu me formei, entrei na pós-graduação, e aí fui convidado para ser formador, então tive esses 2 lados aí, né. Depois eu também trabalhei como formador do Pacto, né, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, também na área de matemática. Sou autor de um dos cadernos, junto com a professora Mara, né, desse material também do MEC. E durante o mestrado, eu acabei trabalhando com a Provinha Brasil de Matemática, que era uma prova em larga escala, nacional, né, que buscava fazer o estudo da proficiência dos alunos na alfabetização em matemática, né? E aí eu acompanhei, eu fui bolsista do INEP nesse projeto, e acompanhei a pré-testagem, fiz toda a análise aí dos dados, né? Mas sempre, apesar de não ser muito, de não estar muito próximo, né, de não estar trabalhando, na verdade, diretamente com os temas transversais, isso acabou sempre permeando aí as escolhas que eu fazia, os projetos onde eu estava envolvido, justamente por conta da minha orientadora, né, como o Nelson comentou, que é a professora Mara. Ela é referência, né, inclusive o MEC usa o material dela, junto com a Fabiana Cesário, que também foi orientanda dela dentro, né, do programa de pós-graduação, e a gente acabava trabalhando meio que junto, e eu acabei também estudando algumas coisas, ajudando em algumas coisas, dentro do estudo dos sistemas transversais, né? E por conta do trabalho que eu estou desenvolvendo hoje, como coordenador, né, da rede estadual, da rede de educação pública, né, estadual, no município aqui de Lençóis Paulista, eu acabei aprofundando um pouco também o estudo na questão da BNCC e como que proposto, né, como que são propostos esses temas transversais, esse estudo dentro da BNCC, e a ideia hoje é que a gente faça aí um percurso histórico, né, de como que esse tema vem sendo desenvolvido, né, ao longo aí da educação no país nos últimos 20 anos, pelo menos, e ver como que ele está sendo proposto na BNCC, o que muda com a implementação da BNCC. Então, para a gente fazer algumas discussões sobre isso. E, ao final, também eu vou propor que a gente analise junto aí algumas situações, né, hipotéticas, aí, mas algumas situações de sala de aula, para a gente tentar enxergar essa aplicabilidade, né, o quanto que dá para aplicar, o que dá para fazer dentro de toda essa proposta. Eu gostaria que vocês me mandassem, eu ia até abrir o Jamboard aqui, mas acho que dá para a gente fazer isso, essa interação pelo chat mesmo. Que vocês mandassem, quando a gente fala de temas transversais, né, qual é a percepção que vocês têm disso? O que isso representa para vocês? O que isso diz para vocês? Pode mandar pelo chat, que daí eu vou acompanhando aqui. Se vocês puderem, eu agradeço. O que vocês entendem por temas transversais? Pra gente saber de onde a gente parte. Ou pode falar também, fica à vontade. Bom, para mim, temas transversais são temáticas que podem ser abordadas
em várias disciplinas, até em conjunto, muitas vezes, pela interdisciplinaridade. Mas o tema transversal seria algo mais voltado nessa questão mesmo de trabalhar o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso dia a dia. Tem muito aquela questão de daquelas metas da ONU também, que são coisas muito pautadas nessa questão de tema transversal, pelo menos para mim, certo? Ok. O Daniel colocou aí também, o Edson, o Gustavo. Isso. Eu acho que é senso comum, né, a gente dizer que temas transversais são temas aí. Mas alguém quer falar alguma coisa antes que eu interrompa? Temos no chat alguns comentários, professor. Eu O estou senhor consegue acompanhando ver ou aqui. quer que eu leia? Não, estou acompanhando aqui. O Wellington, Gustavo, Daniel, Augusto. Isso. O Wellington colocou aí temas que se entrelaçam, se conectam, se complementam. Exatamente. Gustavo colocou, né? Assuntos que não têm relação direta com a matemática, mas que são importantes serem discutidos dentro da sala de aula. Daniel colocou assuntos que não estão ligados a toda a sociedade e não a uma disciplina, aliás, assuntos que estão ligados a toda a sociedade, não a uma disciplina específica, corrigido embaixo. O Augusto colocou temas que se convergem em uma infinidade de acontecimentos que tendem ao mesmo rumo. Diana também contribuiu, assuntos que vão além das matérias, que envolvem a sociedade. Exato. Eu acho que é senso comum a gente dizer que temas transversais são temas de relevância, né, além dos temas curriculares, vou definir assim, mas a gente vai conversar sobre, que devem ser trabalhados dentro da escola. Né? Então, são temas aí sociais, são problemáticas sociais aí que a gente precisa trabalhar dentro da sala de aula, além dos conteúdos ali, dos temas que são clássicos, né? Podemos iniciar com essa ideia. A gente aprofunda ela aí um pouquinho. Bom, da onde vêm esses temas, né? Paulo também contribuiu no significado da palavra transversais, exato. Vai dizer bastante esse termo aí. A gente vai conversar sobre também. Fique à vontade para mandar, né, qualquer comentário aí pelo chat, que eu estou com o chat aberto aqui, estou acompanhando também. Bom, vamos então iniciar aí a contextualização, né, da onde que surgem esses temas, quando que se fala disso pela primeira vez. Os temas transversais, né, ou temas posteriormente aí definidos por alguns autores como políticos sociais, né, e na BNCC ele vai ter um outro termo para definir ele também, mas eles aparecem aí bastante nos últimos 20 anos, mais ou menos, né? Então, a partir ali da década de 90, segunda parte da década de 90, com a implementação, com o lançamento dos PCNs, né? Os PCNs, eles são os parâmetros curriculares nacionais, eles eram guias, né? Parâmetros, no caso, para que a gente conseguisse pensar na educação básica, né? Então, eles eram 9 guias, se eu não me engano. Aqui eu coloquei um como exemplo, mas eles eram 9 encartes, né? 9 livrinhos, cada um voltado para uma área, né? Então, tinha lá o PCN de matemática, tinha lá o PCN de língua portuguesa, e tinha um PCN específico, que era o PCN de temas transversais, né? Esse PCN, ele trazia ali, para nós, 6 temas. Então, tinha lá no PCN ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. Então, eram esses 6 temas que tinham ali para ser trabalhados. É a primeira vez que a gente tem um documento, né, nacional que entende a educação voltada para a cidadania, né, e como princípio norteador aí para que haja aprendizagem. E aí, essas questões sociais, esses temas, né, relevantes aí, eles entram, então, dentro da proposta do PCN como objeto de aprendizagem. Então, algo que deve ser trabalhado dentro da sala de aula. Mas, como o próprio nome já diz,
parâmetro não é uma coisa que você precisa seguir à risca, né? Então, o que acontecia? Eles não eram temas obrigatórios, né? Eles eram temas indicados. Então, e isso não só, né, o PCN, pensando no PCN de temas transversais, mas o PCN como um documento mesmo orientador, né? O que acontecia antes de existir as diretrizes curriculares, que aconteceu aí depois, e depois a BNCC, como temos hoje, o que acontecia é que esses temas, pensando em nível nacional, eles eram indicadores. Então, assim, você pode trabalhar a partir disso, né? E aí cada estado, né, cada instituição de ensino tinha uma certa autonomia, instituição de ensino, assim, cada sistema de ensino, na verdade, né, tinha uma certa autonomia de como que entender isso. Então, por isso que a gente tinha muita divergência, tem ainda, né, porque a BNCC ainda está sendo implementada efetivamente, mas a gente tinha muita discrepância no que era cobrado depois, né? Então, por exemplo, se você prestasse um vestibular aqui no estado de São Paulo e você fosse prestar um vestibular, sei lá, no Amazonas, não necessariamente você cobrava a mesma coisa, você precisava garantir a mesma coisa. Isso pensando que é cobrado, né? Mas pensando no que é ensinado, a gente, quando tem um parâmetro do que você pode ensinar, do que é indicado para que você ensine, você não tem uma obrigatoriedade. Então, a forma como você vai construir o currículo daquele estado, né, ou daquele sistema de ensino, você não garante que o aluno que está lá no Amazonas e o aluno que está no estado de São Paulo aprendam a mesma coisa. Porque você tem um parâmetro, né? Você pode partir disso aqui. E era isso que acabava acontecendo, né? Então, até a elaboração da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, não existia essa obrigatoriedade. Isso é diferente de um currículo, né? Então, a partir do momento que você tem um currículo do que é para ser trabalhado, e aí a gente tem agora a BNCC e aí a nível nacional, então você garante que todo mundo tem que ter aquele mínimo, né? Fique à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Bom, lá em 2018, né, ou 2017 para o fundamental, 2018 para o ensino médio, foi aí homologada, né, foi aprovada aí a BNCC. E na BNCC, a gente teve uma alteração nessa nomenclatura, e que apesar de ser uma alteração, né, às vezes você pensa que é uma alteração só de nomenclatura, mas isso diz algumas coisas. A gente chama os temas transversais de temas contemporâneos transversais, né, que são os TCTs. E aí a gente tem, então, uma outra, não necessariamente uma outra visão, mas a gente tem uma visão um pouco mais aprofundada, né, um pouco mais objetiva, do que tem que ser feito com aquilo, né? E aí, de novo, a partir do momento que a gente tem um currículo, né, que deve ser seguido, aliás, dentro do currículo, quando a gente pega, dentro da BNCC, quando a gente pega lá as habilidades, né, o que o aluno deve aprender, ele até usa o termo que é direito de aprendizagem, né? Então, a gente trabalha com direito de aprendizagem. O que é direito do aluno de aprender, né? E aí, dentro dessa perspectiva, com a elaboração aí da BNCC, com a aprovação da BNCC, a gente tem, então, um direcionamento maior um pouco em relação aos temas contemporâneos transversais, né? Aí a gente tem, então, a associação, proposta, então, dentro desse estudo, uma associação, né, do conteúdo escolar com a realidade de vida daquele aluno. Isso, de novo, a gente está falando agora de um documento oficial que tem que ser seguido pelo país inteiro, né? Então, antes era só um indicativo, né? Então, ele falava, ó, é importante que o aluno aprenda, como coloquei aqui no slide anterior, a gente tem aqui, é importante para que o aluno aprenda, para que a educação aconteça, pensando na cidadania, né? Agora não, agora ele está colocando, ó, que para que haja aprendizagem é necessário que o conteúdo escolar tenha relevância, tenha sentido dentro da realidade do aluno, né?
E aí a gente tem, então, um documento nacional, né, que garante que a educação escolar ela tem a responsabilidade de transformar essa realidade. Então, ele enxerga a educação de forma transformadora, né? Ele coloca isso em documento, em currículo, né? Que a educação serve para transformar a realidade do aluno. Pode falar, Júlia. Eu tenho uma pergunta em questão à BNCC, porque eu acho que ela é um documento que ela repete muito, ela pauta muito essa parte de trazer o aluno para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Mas eu sinto que, às vezes, ele discute isso de uma forma muito superficial. Você acha que, mesmo ele trazendo essa pauta, muito importante, obviamente, de discutir os temas transversais, se ela acaba ela realmente funciona na prática? Porque a gente vê que muitos temas, como educação sexual ou outros temas, eles são discutidos, mas não com tanto aprofundamento. Como que seria isso? Eu entendo assim, né? Não sei se a BNCC, ela pode ser, na verdade, eu não enxergo que ela seja, apesar dela ser um documento ali que deve ser seguido, ela deixa muito aberto a questão da autonomia do professor e das instituições de ensino, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, de como que isso vai ser trabalhado. Então, ela fala, né, ela pontua muito o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser feito. O como vai ser feito, ela deixa meio, né, a critério do professor. Isso pode ser um problema ou não, né? Da mesma forma, aí depende de outras coisas. Já vou responder a pergunta da Kelly aí que eu vi aqui no chat também. Isso depende de outras coisas. É claro que para ela ser implementada, né, para que ela funcione, a gente tem que ter políticas públicas que subsidiem essa implementação, né? Eu não posso chegar simplesmente com essa proposta, por exemplo, e garantir, por exemplo, ali, né, e querer que o aluno que o professor se vire com aquilo. Então, eu preciso de outros elementos que garantam que funcione, né? Eu estou vendo aqui o comentário da Kelly e o comentário do Cal. A Kelly perguntou assim: você considera a BNCC como um avanço para a educação, especialmente pensando dentro de uma vertente crítica? Olha, eu acho que ela avança em alguns pontos. Eu acho que ela poderia ser melhor em outros, né? Mas eu acho que ela avança em alguns pontos. Por exemplo, quando a gente pensa nela como um documento oficial em nível nacional, eu acho que é um avanço, porque não existia, né? A gente fez, como o Nelson estava comentando, né, na minha apresentação aí, eu trabalhei com formação de professores e eu tive bem próximo, por exemplo, de professores do estado do Amazonas, né, que tem uma realidade totalmente diferente da nossa, que viajavam uma semana de barco para ter um curso, né, de uma semana. Então, e aí pegava outra semana para voltar para a cidade. Então, assim, quando a gente pensa, aí é a questão, né? Se a gente pensa dentro também da nossa realidade, se a gente se limita a pensar dentro da nossa realidade, dentro dos recursos que a gente tem, das possibilidades que a gente tem no determinado local, né, que a gente vive, fica complicado a gente enxergar o avanço como um todo, né? Agora, quando a gente entende que essa criança vai ter, esse aluno vai ter o direito de aprendizagem dele garantido em qualquer lugar que ele esteja, eu vejo isso como um avanço, né? Além do que, se a gente pegar os cursos de formação de professores, por exemplo, o que é importante? Né? Você ensinar, você formar o professor para quê? Porque se você, né, o professor que é formado aqui no estado de São Paulo, o professor que é formado, vou insistir no Amazonas porque é a minha referência, tá? O professor que é formado lá no Amazonas, lá no norte ou lá no sul, o que garante que ele tenha alguns requisitos para que ele consiga ali desenvolver o trabalho dele, desempenhar o trabalho dele? Eu acho que nesse ponto
a BNCC também é importante, porque você consegue ter um documento para você pensar num programa de formação de professores, né, num curso de formação de professores, a partir de um comum, a partir de um mínimo comum. Não existia isso. Né? Então, assim, cada instituição de ensino entendia da forma que melhor funcionava ali o negócio. Não existia esse documento. Então, pensando nisso, eu acho que é um avanço nesse ponto. É um retrocesso em outros, né? Mas é um retrocesso assim também. Até que ponto, né, que a gente tem políticas públicas favoráveis para garantir que a formação do professor em sala de aula seja eficaz para que aquilo aconteça realmente. Aí já é uma outra questão. Então, eu acho que alguns pontos, eu acho que ela favorece, que é um avanço. Em outros, não, nem tanto. Né? Mas é importante, a gente, acho que precisa, né, ter esse momento de estudo, precisa ter essa discussão mesmo, para que as coisas fluam, né? Outro dia mesmo, em uma dos OTPCs que a gente fez aqui na escola, em uma das reuniões que a gente acabou fazendo, acabou tendo essa discussão, né? Tenho aí uma nova proposta de ensino médio, né? Acho que vocês devem ter já discutido algumas coisas sobre isso. E aí a questão foi, né, que o aluno vai perder muito com a nova proposta de ensino médio do Estado de São Paulo. Não sei, né? Vai perder muito, mas se a gente for pensar muito em que sentido? No quantitativo, porque você tem um conteúdo que você tem que cumprir, um conteúdo curricular ali que você precisa cumprir. Eu, particularmente, em 12 anos que eu trabalho dentro da sala de aula, eu ainda estou na sala de aula, né, na rede pública e na rede privada. Na rede pública, principalmente, eu nunca consegui concluir o conteúdo do ano, porque é muito extenso. Né? Então, perde em que ponto? Né? Porque o que não dá para acontecer é daquela situação, né? Do professor fingir que ensina, o aluno finge que aprende e o barco toca, né? Então, assim, toda mudança, quando né, pensado para que as coisas funcionem melhor, eu acho que é bem-vindo. Né? É claro que, assim, existe, quando a gente fala em educação, e fala principalmente numa educação a nível nacional, a gente precisa garantir outras coisas para que ela aconteça, para que ela realmente atinja o aluno lá na aprendizagem do aluno dentro da sala de aula, que é esse o nosso foco. Né? Mas tem avanço e tem retrocesso para que isso aconteça. Acho que eu respondi a pergunta. Paulo comentou aí que para a educação infantil a BNCC é muito boa. Que também não existia, né? Existia os referenciais, né? Se eu não me engano, para a educação infantil. E aí também tem agora um documento oficial para isso. Bom, esses temas, então, contemporâneos transversais, eles vão ali funcionar como um elo, na verdade, a proposta é essa, né? Que ela funcione ali como um elo entre o componente curricular, que é para ser trabalhado como componente curricular, né? São né, numa visão um pouco minimalista ali, são as disciplinas de sala de aula, então é o componente curricular, e fazendo essa ponte com as situações vivenciadas pelo estudante dessas, em suas, em suas realidades, né? Então, esses temas transversais, os temas transversais, os temas contemporâneos transversais, eles são justamente essa ponte entre a forma como esse componente curricular vai chegar para o aluno, o que é conhecimento do componente curricular e como que isso vai estar relacionado com o que ele vivencia. Né? A gente sabe que, e isso, né, nos documentos também é muito bem colocado, que se você tem aprendizagem e você não garante que essa aprendizagem tenha sentido, tenha relação com o que o aluno, com a vivência dele, com o que o aluno entenda por isso, é uma aprendizagem que vai acabar alienando o aluno, ao invés de fazer com que ele
exerça, né, um papel ali social. Então, ela vai servir mais para alienar ele do que outra coisa, né? Então, você tem que trazer esses temas justamente para que você tenha essa formação, a gente chama até de formação integral do aluno, a BNCC usa muito esse termo, da formação integral do aluno, né? Não só ali dos conteúdos científicos, né, do que ele precisa entender da escola, mas também como que esses conteúdos, esses objetos de aprendizagem, eles vão estar relacionados ali com a vivência dele, né? Para isso, a gente considera o contexto escolar, a gente considera o contexto social, né? A gente considera a diversidade e considera principalmente o diálogo, né? Que por meio desse processo interacionista que vai acontecer a aprendizagem, né? Eu só queria pontuar uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas eu já vou puxar. A gente tem que tomar um certo cuidado para não entender os temas, né, contemporâneos transversais como uma simples contextualização, porque não é. Né? Não é você pegar, por exemplo, uma questão, um exemplo de questão contextualizada, você pega lá uma questão do Enem que fala sobre taxa de desemprego. Aquilo ali é uma contextualização, né? O que você vai desenvolver a partir daquilo, por exemplo, você pode até trabalhar com aquilo, né? Mas o que você desenvolve a partir daquilo pode ser, aí sim, né, uma situação de aprendizagem que desenvolva esses temas contemporâneos transversais. Mas aquilo ali não garante. Então, não é uma simples contextualização, vai um pouco além. Bom, então, os temas, né, contemporâneos transversais, eles servem para contextualizar, então, o que está sendo ensinado. Mas contextualizar, né, não simplesmente contextualizar, né, contextualizar no sentido de que a aprendizagem parta, né, daquela relação entre o que é um saber ali científico, o que é um saber escolar, com o que é com a vivência dele, né, fazendo essa ponte com a vivência desse aluno. Contextualizar no sentido mais amplo mesmo, de ter sentido para aquele aluno dentro da realidade dele, né? O objetivo, então, é o que o estudante reconheça que o que ele aprende na escola vai ser relevante para a atuação dele na sociedade. E, de novo, voltando na concepção da BNCC, para a transformação dele na sociedade, né? Então, os temas contemporâneos são transversais, eles são assuntos que não pertencem a uma área de conhecimento particular, né, portanto, caráter transversal, como o Guilherme já tinha colocado no chat, mas que atravessam todas elas, pois elas fazem parte, né, delas fazem parte e atrasam para a realidade, então, do estudante. E aí, a questão que também surgiu aí nos comentários, né? O que seria ali a transversalidade, o que seria a interdisciplinaridade, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Aonde que a gente tem ali essa compreensão, né? Do que é transversal, do que é interdisciplinar? Bom, o conceito de transversalidade, ele é um pouco mais amplo do que o conceito de interdisciplinaridade. Eu posso trabalhar de forma interdisciplinar relacionando as áreas do conhecimento. E não necessariamente estou trabalhando com caráter transversal, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, matemática com geografia, né? E não trabalhar com nenhuma questão, com nenhum tema transversal, né? Eu posso trabalhar lá fazer, né, desenvolver uma situação de aprendizagem que favoreça ali a apropriação de escala, né? Dentro do contexto geográfico ali também. E não necessariamente eu preciso levantar um tema transversal para que seja discutido, né? Então, a questão pode, claro, né? Você pode trabalhar de forma transversal, ou melhor, você pode trabalhar com os temas transversais de forma interdisciplinar, mas não necessariamente. Então, o conceito de transversalidade, ele é um pouco mais amplo, né? Ele está relacionado com essa relação mesmo de conceito escolar, né? De conceito científico, com a vivência daquele aluno, com a realidade daquele aluno. E quando a gente fala realidade daquele aluno, a gente não está falando só do micro, né? Estou falando do macro também, estou falando da sociedade em que ele vive, né? E a interdisciplinaridade, ela é um conceito um pouco mais reduzido no que em que você trabalha com áreas de conhecimento diferentes,
né, para a mesma finalidade, mas você está trabalhando ali de formas diferentes. Bom, e aí eu tenho, então, ao longo, né, dos anos, quando que a gente sai, né, lá do PCM, que era uma proposta que não tinha ali uma obrigatoriedade, né? Quando que eu saio lá do PCM e eu chego, então, na BNCC. Nesse percurso, nesse meio de caminho aí, a gente tem o que a gente chama, né, tem um documento chamado de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, né, para a educação básica. Esse documento, ele é de 2010. E esse documento, ele já coloca como, não diria obrigatório, quer dizer, mais ou menos obrigatório ali, a questão dos temas transversais, né? Ele não é um currículo ainda, mas ele coloca que é importante você trabalhar esses temas na escola. Então, ele é um meio de caminho ali, né? Entre os parâmetros curriculares, que são lá de 97, se eu não me engano, e a BNCC, né? Que são esses 20 anos aí que separam os dois. E várias diretrizes foram saindo ao longo do tempo, reforçando a importância de você trabalhar com esses temas, né? Então, lá no Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, né, ele tem uma fala ali, por exemplo, que diz o seguinte, que indivíduos para o pleno exercício da cidadania, da democracia, da aquisição dos conteúdos clássicos, bem como conteúdos sociais de interesse da população, que possibilitem a formação de um cidadão crítico, consciente da sua realidade e que busque melhorias, né? Então, ele já tem essa ideia, que é muito, né, reforçada ali na BNCC, da formação integral do aluno, pensando nessa formação social dele mesmo, né? Para que ele seja um agente ali da sociedade em que ele vive, para que ele transforme essa sociedade, né? Então, isso é muito reforçado e na BNCC, né? E isso já vem também das diretrizes, né? Aí a gente tem outros documentos que já falam também da mesma época, alguns ali, que já falam também da necessidade de você trabalhar com esses temas dentro do ensino básico, né? Tem as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, que ampliou ali aquele 1 ano, né, de ensino fundamental. A gente tem ali as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, que é uma resolução é lei, né, então isso também tinha lá de 2004, então isso também inseriu esses temas dentro da escola como uma certa obrigatoriedade, por ser uma resolução, né. A gente tem as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos e a gente tem aí também as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Todos esses temas, né, e cada resolução dessa vai trazer ali uma gama de conceitos, né, de temas, de discussões que devem ser feitas e trabalhadas dentro da escola. E aí, de novo, né, é uma resolução, né, são resoluções, na verdade, e resoluções são leis, né? Então, a gente tem já uma certa obrigatoriedade de se trabalhar. Não é um currículo ainda, mas é uma obrigatoriedade. Bom, e aí a gente tem, então, a questão, né, da autonomia, da uma certa autonomia ali, né? Então, por fim, né, essa fala também é da BNCC, cabe aos sistemas e às redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, essa fala na BNCC é a que regulamenta, né, é a que diz que você tem que trabalhar, né? Então, os temas transversais, eles são os temas, né, não só, como ele coloca o conceito ali, né, contemporâneos transversais, eles são obrigatórios, né? Mas eles são obrigatórios, tem que ser trabalhado, mas aí, de novo, as escolas, né, e as instituições de ensino têm autonomia para isso. E os professores, importante. E os professores têm autonomia para
para entender e para organizar a forma como isso vai acontecer, né? Desde que aconteça. Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido, tá tranquilo? Sim? Tá tranquilo, assim. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí, que a gente vai voltando uma lida. Bom, e aí então, né, Moraes, a professora Mara, né, que foi minha orientadora, inclusive, para Moraes, a abordagem dos temas contemporâneos transversais pode contribuir, então, para a construção de uma sociedade justa e igualitária, pois tais estudos permitem a apropriação de conceitos, mudança de atitudes e procedimentos, a partir dos quais o estudante poderá se desenvolver de forma autônoma e modificar o meio em que vive, né? Então, aí tá para nós, né, a importância de você trabalhar com os sistemas dentro da escola. Lembrando que a ideia sempre é de você fazer com que o que o aluno aprenda na escola faça sentido para ele, né, para que gere realmente uma aprendizagem, só que não é só uma aprendizagem por si só, né, não é uma aprendizagem do conceito escolar ali, do conteúdo escolar por si só. É uma aprendizagem voltada para a realidade dele, para que justamente a gente consiga ter essa transformação, né? A educação como transformadora dessa sociedade, né? E a gente vai transformar essa sociedade a partir do momento que a gente mostra para o aluno que o que ele aprende serve para que ele melhore o meio que ele vive, né? Bom, lembra que lá nos PCNs, né, a gente tinha ali 6 temas transversais, né? Aí, na BNCC, a gente vai ter ali uma gama bem maior, né? A gente vai ter ali na BNCC, que é essa, né, a proposta, ele chama de 6 macro-áreas, né? Ou macro-temáticas, que são, né, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. E cada uma dessas áreas vai ser composta por temas transversais, né? Temas contemporâneos transversais. Então, a gente sai ali olha o percurso, né? A gente sai de um parâmetro, a gente sai ali do indicativo que você poderia trabalhar, que eram 6 temas, e a gente cai numa situação hoje que é obrigatório ser trabalhado na escola 15 temas. Né? Ao longo da educação básica, claro, né? A gente não está falando também não é uma super lotação aí de currículo, né? Acho que ficarão. O Daniel está perguntando se vai ficar gravado. Está gravando, né? Vai ficar disponível depois. Sim, Daniel, a gente está gravando. A gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Selmate. Mas eu posso depois mandar também eu coloquei acho que lá no início, mas depois eu volto também. Tem o meu e-mail lá, se alguém precisar também dos slides, eu posso mandar. Tá? Só me manda um e-mail pedindo aí que eu mando. E aí esses temas são, né? Então, lá dentro de economia, por exemplo, eu tenho trabalho, educação financeira e educação fiscal, né? Quem é aí, né, a galera da matemática vê lá a educação financeira, a gente acaba trabalhando isso, né? Mas a gente enxergando isso acaba trabalhando isso como um conteúdo curricular, né? Mas enxergando isso como um tema transversal, um tema contemporâneo transversal, é uma coisa um pouco mais ampla na escola, né? É um desenvolvimento assim conjunto mesmo, né? Que o compromisso é que todas as áreas ali, que todas os componentes curriculares estejam cientes, né, desses temas e trabalhem nesses temas, alguns de forma, né, como a gente vai conversar aí depois, de forma interdisciplinar ou de forma intradisciplinar, né, ou de forma aí, enfim, né, de N formas aí, mas que a gente consiga atender essas demandas, né. Então, a gente tem lá, dentro da saúde, a gente tem saúde e educação alimentar e nutricional, cidadania e civismo, a gente tem vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente
e processos de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Dentro de multiculturalismo, né, a gente tem a diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. E dentro de ciência e tecnologia, né, o tema é ciência e tecnologia, e meio ambiente, a gente tem educação ambiental e educação para o consumo. Então, são esses 15 temas que perpassam aí todos os componentes curriculares. Bom, e o que muda, né? Quando a gente fala, né, quando a gente amplia aí o conceito de tema transversal, né? Ou como a professora Mara gosta bastante do termo, né? E defende bastante o termo, que são os temas políticos sociais, né? Quando a gente fala de temas contemporâneos transversais, qual que é a mudança, então, né? Na prática, o que acaba alterando? Bom, primeiro que a gente está falando de, quando a gente inclui os termos contemporâneos aí, né? Dentro dessa discussão, a gente já está falando que são temas atuais, né? Então, a gente já está, e claro, né? Temas atuais a gente vai mudando de acordo com com os acontecimentos, né? Com a história do mundo aí. Então, esses temas... boa pergunta, Paulo. Já volto para ele. Então, esses temas aí, eles são... a inclusão desse termo, na verdade, garante essa questão da atualidade, né? Da relevância aí para a atualidade. Outra mudança na prática é a ampliação dos temas, né? A gente está trabalhando de início com 6 temas, né? E a gente passa a trabalhar com 15, dentro das macro-áreas, né? Mas a gente passa a trabalhar com 15. Por conta da BNCC, além dessa obrigatoriedade, né, que agora existe, a gente tem também o entendimento que esses conteúdos são essenciais para a educação básica. Quando a gente fala que um conteúdo é transversal, né, é tão curricular quanto um conteúdo escolar tradicional, a gente coloca os dois na mesma hierarquia e a gente coloca os dois numa posição e a gente precisa garantir, né, que são tão importantes quanto os dois, para que a gente tenha essa formação do aluno, né? Então, eu tenho que pensar, claro, né, na questão desses conteúdos escolares tradicionais. Não a gente vai discutir aí algumas situações, mas não é uma banalização de um em detrimento do outro, né? Ou uma supervalorização de um em detrimento do outro. Mas é uma forma de você conseguir trabalhar com os dois de forma transversal, né? De forma integrada, garantindo a formação desse aluno aí, a formação integral, principalmente desse aluno. E aí a gente tem, então, por fim, uma decorrência, né, dessa premissa, que é a integração, então, desses conteúdos científicos e dos conteúdos sociais e políticos, né? Dos conteúdos aí escolares tradicionais, né? Com os conteúdos relevantes para a realidade daquele aluno, né? Antes de eu avançar, o Paulo tinha feito uma pergunta aqui. Esses temas transversais aparecem nos livros didáticos e no material do Estado de São Paulo? Aparecem mais ou menos. Nos livros didáticos, na verdade, assim, eu não posso nem falar para você que sim ou não, né, de forma generalizada aí, porque a gente está tendo uma reformulação desses livros, né? A gente está falando da BNCC. A BNCC para o ensino médio, por exemplo, ela é de 2018, né? Os primeiros livros dentro do Programa Nacional do Livro Didático, do PNLD, com essa proposta, saíram agora. Nem chegou para os alunos ainda, né? Vai chegar para os alunos a partir do próximo ano. A escolha dos livros didáticos do ensino médio foi esse ano. Então, vai chegar para os alunos a partir do próximo ano, né? Então, assim, para aparecer, né? No material do Estado de São Paulo é a mesma coisa, né? O material do Estado de São Paulo ele está sendo reformulado. Até o primeiro ano, o material é novo. Então, o material do ensino fundamental já está todo alterado, né? E o material do segundo ano, aliás, do ensino médio, só o primeiro ano que é novo.
do segundo e do terceiro ano desse ano ainda é o currículo antigo, né? A gente não teve ainda a troca de material. Então, eles trabalham ainda no currículo antigo, só o primeiro ano que está aí no que ele chama, né, nessa nova proposta, que é o novo ensino médio. Não aparece tanto, né, mas dá algumas possibilidades. E aí a gente volta naquela fala inicial, né? De novo, o material de apoio, e a gente vai discutir isso depois nas situações que eu trouxe aqui. O material de apoio, ele é um material que não é obrigatório, né? Que você tem ali o que você precisa trabalhar, que são as habilidades lá curriculares, mas ele dá liberdade para que o professor, ou melhor, deveria dar, né? Porque isso existe. A liberdade para que o professor trabalhe da forma que ele achar mais adequado. Então, você consegue fazer algumas discussões, ter algumas propostas para desenvolver essas habilidades também, né? Para trabalhar com esses temas também. Mas ainda não está isso 100%, né? Está em processo. Eu não sei se vocês têm... e outro detalhe, né? A gente não pode esquecer também que dentro dessa mudança toda, que a gente está falando de uma lei da NCC, né? Que foi homologada em 2018, a gente não pode esquecer que a gente passou por 2 anos de pandemia, né? E que o negócio não aconteceu como deveria ter acontecido. Né? Então, assim, tudo atrasou. Então, a gente também não tá vendo também isso acontecer muito, né? Por conta disso também. Pois não, Paulo? Danilo, boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, se a gente for ver o PCN do ensino médio, ele já falava na questão da interdisciplinaridade, para você não ensinar as áreas de conhecimento em caixinhas, né? Sim. O PCN de ensino médio é de 99, né? Então, teoricamente, nesses 20 anos, 19 anos, já era para ter pensado nessa questão do interdisciplinar, né? E por isso que tinha essas áreas do conhecimento, né? Ciências naturais, matemáticas e suas tecnologias. Então, elas são interdisciplinares, né? Tinha lá a ciência, a linguagem e suas tecnologias. Elas são interdisciplinares. O problema é que os professores, eles seguem muitos materiais, né? Aí, essa questão do material, ele engessa muito a nossa prática, né? É isso que complica. E a gente não tem formação, né? Os professores, por exemplo, a gente na licenciatura, a gente não trabalha com esses temas interdisciplinares, né? Basicamente, a gente trabalha as disciplinas da pura e trabalha as disciplinas da educação, né? Mas a gente não trabalha com esses temas. Quando eu estava na graduação, eu fiz uma disciplina de temas transversais com a professora Mari, que era minha orientadora. Existia essa disciplina aí, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mas foi a única disciplina também que a gente trabalhou com eles. Eu, sinceramente, antes de eu fazer essa disciplina, eu não sabia nem o que era. Né? Então, é importante mesmo pensar nessa questão da formação. Aliás, só fazendo um parênteses, assim, quem for, né, para a rede pública, por exemplo... Oi, Felipe, tudo bem? Saudade de você. Eu estou vendo alguns aí, a Patrícia também, é tudo da minha época. Quem for aí para a rede pública, né, de ensino, para a rede estadual principalmente, vocês vão ver que a BNCC, ela traz muito disso também, da questão das habilidades socioemocionais, né? E hoje, na rede pública do Estado, existem algumas disciplinas que são voltadas para essas habilidades socioemocionais, algumas delas são transversais, né? Que é uma coisa que a gente nunca teve também na graduação. Eu, por exemplo, desconheço, né? Então, hoje a gente já tem, dentro da rede estadual de ensino, por exemplo, algumas disciplinas que são voltadas para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? E aí é a questão, tem informação para isso? Tem, né? Garante? Não garante, né? E aí, todos os outros problemas que vocês já sabem, né? Sinceramente, muito eu vejo que não dá certo,
né, de todo esse trabalho, não estou colocando a culpa no professor, né, porque existe uma série de políticas públicas envolvidas aí. Não é essa a ideia, né? Mas por que isso não dá certo? Porque você pode pegar um exercício qualquer, de qualquer material, e você consegue aprofundar ele, claro, né, com o mínimo de contextualização ali. Mas a partir daquele contexto, você consegue trabalhar ele de forma transversal, né, com um tema transversal dentro dele. Mas isso exige preparo. E não vai ter isso no material, em nenhum. Né? E aí a questão, o professor trabalha, né, em 4 escolas diferentes, eu tenho professor que trabalha em 4 escolas diferentes. E aí como que você consegue dar conta de você ter ali uma aula, né, de qualidade, de você ter ali todo esse trabalho, todo esse preparo? É muito difícil, né? Isso são... e assim, não tô... Deus me livre, não é a intenção de tirar ninguém do magistério. Pelo amor de Deus, a gente precisa de professores com urgência e professores ótimos, né, que estejam com vontade de dar aula para essa moçada. Mas não tem professor, gente. Não tem. E quando tem, não tem esse traquejo, né, de você ter esse preparo, de você ter esse tempo, não tem. Né? Infelizmente, assim, e isso é um problema de política pública e é a questão da desvalorização do professor, né? E só vai, tudo isso, eu sei que quando a gente fala nas disciplinas, estou saindo um pouco do foco, mas já volto. Quando a gente fala dessas disciplinas, né, todas da educação são, nossa, vocês não sabem o peso que isso tem quando a gente está na sala de aula, tanto que isso é importante. Mas tudo isso a gente precisa levar, né, de fato, para a sala de aula, assim, porque é uma profissão em extinção, né? Eu estou na coordenação hoje, estou vendo que é muito difícil, está muito difícil, né? Enfim, né? Daniel mandou aqui, os professores que lutam por dar aula de projeto de vida e outros sem informação adequada, um enorme desperdício de potencial para a disciplina. Daniel, super concordo. Se vocês vissem, né, a gente pode até, né, num outro momento aí, vocês podem falar com o Nelson, a gente faz uma outra atividade aí para vocês até conhecerem os materiais, por caso. Mas os materiais de projeto de vida, por exemplo, do Estado, são muito legais, né? E a proposta é excelente, de você pensar a escola a partir do projeto de vida dos alunos, né? É excelente, mas é isso, assim, quais aulas que vocês acham que sobra? Quando tem atribuição de aula, que aula que você acha que sobra? São essas aulas, né? Que aí quem pega é o professor que não tem preparo, né? O professor que precisa pegar aula de 5, 6 escolas diferentes para conseguir dar conta, e não funciona, né? Uma coisa que eu acho que alguém comentou ali para cima da questão acho que foi o Paulo que comentou, antes do Paulo falar de novo, vou só terminar o raciocínio. Eu não sei se vocês sabem, mas os materiais do ensino médio para o próximo ano, eles já estão vindo por área. Então, assim, o livro de língua portuguesa não existe mais. É o livro de linguagens, né? O livro de matemática ainda continua matemática. Mas o livro de ciências humanas, geografia, não tem mais. É o livro de ciências humanas, né? Então, ele já está vindo por área. O que o Estado fez nos últimos 2 anos? Ele separou os ATPCs por área, né? E não funcionou. Né? Não deu certo. Ele já voltou atrás no próximo ano, ele já divulgou que está voltando atrás e que vai colocar todo mundo junto de novo, porque não deu certo. Né? Porque a proposta era de você trabalhar de forma interdisciplinar, de você conhecer pelo menos a sua área, porque a proposta da BNCC é essa, né? Você trabalha, apesar de você ser formado em geografia, por exemplo, você trabalha com a área de ciências humanas. Então, é um conjunto, né? As habilidades todas, elas são separadas por área agora. Né? A gente não tem as habilidades separadas mais, nem as competências específicas separadas por disciplina, né? Mas não dá muito certo, não. Paulo, quer falar alguma coisa? Tá pelo nome do itinerário agora, né, Danilo? É o itinerário que define o livro didático do ensino médio, né?
pelo que eu vi. Com relação ao que você estava falando, é que precisa de tempo isso também, né? Então, a política educacional não dá para ver o resultado em 1, 2 anos, né? A gente precisa trabalhar com isso uns 10 anos para ver resultado, né? Não, e assim, né, a gente tem que pensar também que a gente tem todos esses problemas em meio a uma pandemia, né? Da mesma forma que eu estou falando para vocês que o professor ainda não se apropriou dessas disciplinas, por exemplo, o aluno não entendeu que essas disciplinas são importantes também, né? Porque não deu tempo. Eles não tiveram nenhum ano de projeto de vida, né? Tem uma disciplina no estado, por exemplo, agora, que, nossa, teve muita crítica quando iniciou, que são as eletivas, né? Que o professor, ele prepara uma disciplina, e aí falou-se muito, né, do notório saber, né, que ele não precisa ter formação para trabalhar, e assim, prós e contras, né? Mas é uma disciplina que é bem bacana, porque você propõe uma disciplina que, obviamente, você vai procurar alguma coisa voltada para a sua área, né? Para a área que você tem domínio, e o aluno vai escolher fazer. Né? Então, é bem bacana, mas que não dá muito certo também, porque em meio a tanta mudança, né, a gente também está passando por 2 anos aí de pandemia praticamente, e que não teve... Eles nem se apropriaram, né, do que da proposta. A relação, de fato, é essa. Né? Danilo, no nosso caso, que a gente está na licenciatura em matemática, a gente tem um pouco mais de sorte com relação às disciplinas, né? No nosso caso, a matemática não foi tão prejudicada com esse novo ensino médio. Então, a gente não tem que, por exemplo, física, química e biologia está só no itinerário ciências da natureza. Aí esse pessoal que está perdendo carga horária, né? Esse que é o problema. Eu era de São Paulo, né? Eu trabalhei em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Trabalhei no estado 23 anos. Aí agora eu vim para o Mato Grosso trabalhando com a licenciatura. Aí aqui a gente está tendo muito aluno que tem a formação em biologia, eles estão querendo fazer licenciatura em matemática agora, por causa do novo ensino médio. Tem uma aluna de física, que ela terminou física, está fazendo matemática aqui. Eu tenho de biologia. Ele fez mestrado em ecologia, está trabalhando no estado do Mato Grosso, e ele veio fazer matemática, licenciatura, porque ele fala que não tem aula para ele na área de biologia, porque está ficando pouca aula e ele vai fazer matemática, porque matemática tem a carga horária maior. Aí, nesse sentido, para a gente que está na licenciatura, para a gente que é professor de matemática, a gente tem um pouco mais de sorte, né? O nosso futuro está um pouco melhor, né, do que as outras disciplinas. O que você acha? Eu falar para você que eu dei uma formação sobre, faz 2 semanas aí que eu dei uma formação sobre os itinerários aqui na escola. Na verdade, pelo menos no estado de São Paulo, não vejo que diminui muito a aula, não. Diminui a aula daquele matemática, né? Do componente curricular ali clássico, né? Matemática, diminui a aula, né? Biologia, diminui a aula. A aula de biologia, a aula de matemática vai ser diferente, né? Vai ser reduzida, na verdade. A carga horária é reduzida, o currículo é reduzido, né? O que vai ter de aula são as aulas dos itinerários, né? Daí o professor pode optar ali. No estado de São Paulo, na secretaria, né, do estado, qual era a regra, né? Que a gente podia oferecer os itinerários que os alunos optassem, né, mais votassem ali, porém a gente teria que garantir todas as áreas. Então, o que foi oferecido aqui na escola que eu trabalho, por exemplo? 2 itinerários, né? Eu tenho um segundo ano para o ano que vem, no segundo ano, 2 itinerários vão ser oferecidos, eles vão, nas aulas que são sobre itinerário, eles vão se dividir. Um itinerário que é de ciências da natureza com matemática, o outro itinerário que é de ciências humanas com linguagem. E aí, assim, você pega lá a ementa do itinerário, você tem lá, por exemplo, estatística voltada para a saúde pública. É uma das disciplinas que tem lá que o formado em matemática pode trabalhar.
Se você for pegar as habilidades que têm que ser trabalhadas naquela disciplina, são habilidades curriculares da BNCC. São habilidades curriculares, não é um negócio diferente. Né? Deixa eu te perguntar, mas o itinerário de vocês está com matemática, está com ciências da natureza? Matemática não era separado? Era matemática e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias, não? As áreas são separadas, mas aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eles ofereceram 10 possibilidades de itinerário, que são 4 separados, um por cada área, e 6 que são as combinações de 2 em 2 dos itinerários. Porque na BNCC ele dá a opção de 4 itinerários acadêmicos e um técnico, né? Então Sim. aí ficou menos pior, né? Mas aí são as áreas, não são os itinerários. São as áreas. Aí os itinerários são oferecidos dentro dessas áreas. Porque daí combina 2 a 2. Então, o professor... ruim, então, né? Assim, na prática, não. Assim, na prática, assim, em termos de quantidade de aula, né? Não vamos minimizar também o problema, não é só isso. Mas em termos de quantidade de aula, assim, professor, não ficou ruim, não. Aliás, qual que é o meu problema aqui? Não tem professor. Depois, se você quiser, cortando você, depois se quiser, eu te mando a grade aqui do Mato Grosso para você dar uma olhada. Aqui no Mato Grosso reduziu bastante. Entendi. Mas eu vou pegar e te mando. Beleza. Bom, a gente fugiu aqui, mas vou voltar aqui. Então, né, o que a gente tem para ser trabalhado, né, como que a gente vai trabalhar com esses temas transversais? São propostos na BNCC 3 modelos, né, que é o modelo intradisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Né? Preferencialmente, ele coloca, inclusive, esse termo, né, preferencialmente, tem que ser trabalhado de forma transdisciplinar. Tá? Porém, também coloquei na BNCC essa observação, que é o artigo 1415, né, diz respeito ao artigo 1415 da Lei 9.394, de 96, que é a lei que estabelece ali as diretrizes e bases da educação nacional, né, que diz que os professores e as redes de ensino têm autonomia na forma como vai trabalhar. Né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, né, você pega lá um material, por exemplo, né, de um sistema de ensino ou um livro didático, fala, ó, é obrigatório trabalhar isso aqui, isso fere essa lei. Né? Então, assim, obrigatório é você trabalhar o que é currículo, o que é documento curricular. O que é documento curricular? Hoje, documento curricular tem a BNCC, e a partir da BNCC a gente tem ali o currículo paulista. Né? A gente tem um currículo desenvolvido a partir da BNCC pelo Estado de São Paulo. E isso é obrigatório, é currículo. Né? Como você vai trabalhar, aí é critério do professor. Né? Aí tem essa liberdade, tem essa autonomia, a forma de se trabalhar. Né? O que ele coloca como intradisciplinar? Né? Dentro da própria disciplina. Quando você consegue trabalhar situações onde você relaciona mais de um conceito, né, ou mais de um objeto de conhecimento dentro da matemática, por exemplo. Né? Isso ele chama de intradisciplinar. Interdisciplinar é entre as disciplinas, né, quando você trabalha ali matemática com geografia. Né? Você vai fazer um trabalho interdisciplinar, você consegue relacionar habilidades tanto de matemática quanto de geografia. Né? E o transdisciplinar é o que sai da escola. Né? Você trabalha, que é por isso a proposta, né, de você trabalhar os temas transversais, os temas contemporâneos transversais, principalmente de forma transdisciplinar, porque é o que você não fica, né, na caixinha do conhecimento ali escolar, né? Você sai da escola, né? Você está trabalhando além dessa proposta, né? E aí, a ponto, né, que é importante a gente vincular esses temas, então, à dinâmica social cotidiana, para que faça sentido, né, incluir os conteúdos dos assuntos estudados e para que seja feita essa vinculação com a construção da cidadania e a formação de atitudes e valores, né? Sempre pensando, então, na formação do aluno, formação integral desse aluno, né, pensando sempre na sua transformação social, né, em como que essa educação, em como que essa aprendizagem vai interferir na sociedade que ele vive, no meio que ele vive. Né?
Isso é o foco da BNCC, é o foco aí do trabalho com temas transversais, né? A professora Mara, ela costumava usar um termo que eu me pego usando até hoje, muitas vezes, quando eu preciso escrever, né, algum documento, ou quando alguém escreve um termo que ela corrigia, eu toda vez lembro também da situação. Que ela falava o seguinte, né? Gosto muito desse termo, inclusive. Que quando a gente fala que a gente está formando esse aluno para que ele consiga estar na sociedade, ele consiga transformar a sociedade, ele consiga formar uma sociedade mais justa, na verdade, você assume que ela já é justa, né? Então, a gente não forma a ideia não é formar uma sociedade mais justa, é formar uma sociedade justa, né? É isso que a gente tem que prezar, é essa educação que a gente tem que ter na escola. É que o aluno saia daqui com competência, né? Para que ele tenha ali, que ele tenha aprendizado, para que ele consiga transformar a sociedade dele, para que ele consiga fazer sentido, para que tudo que ele viu aqui faça sentido para ele, para que ele consiga usar tudo isso, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente acadêmico, né? E para que ele faça com que a sociedade seja justa. Essa é a nossa missão aí, né? Que, obviamente, fácil nunca será, né? Mas é esse o nosso objetivo. Pessoal, até aqui, tudo bem? Sim? Estão cansados já? Falei muito também, né? Acho que por enquanto está de boa. Tá bom. Bom, e aí o que eu trouxe então para a gente pensar um pouquinho, né? Eu montei aqui 3 situações que elas são hipotéticas, tá? Não são situações reais, apesar de elas serem baseadas em um problema real, né? É um problema de matemática real aí. Olha, eu vou fazer propaganda agora. Esse material, essa questão, na verdade, né, e alguns conceitos que a gente conversou, eles fazem parte desse livro, que é o livro da professora Mara, né, sobre temas transversais, e esse problema é um problema que é proposto nesse livro. Tá? Eu dei uma adaptada em algumas coisas, mas é um livro bem bacana, assim, bem prático, né, para quem está em sala de aula, assim, ele traz bastante aplicações, assim, né, bastante sugestões aplicáveis aí dentro do contexto. Bom, então eu tenho aqui uma primeira situação que eu vou fazer a leitura e eu gostaria que vocês me participassem aí da discussão comigo, né? Para a gente analisar o que aconteceu, né? Se é uma abordagem correta, se está sendo bem trabalhado, né? Então ele coloca assim: primeira situação. Para estudar as medidas de tendência central na segunda série do ensino médio, a professora Ana apresentou aos alunos a tabela ao lado sobre os salários dos empregados de uma empresa. Então, eu tenho lá o salário e quantas pessoas que recebem, né, esse salário. Organizou os alunos em grupo para que refletissem e socializassem sobre as questões abaixo. Primeira questão. De acordo com os dados da tabela, qual é a porcentagem de pessoas que recebem entre R$1.000 e R$3.000 e entre R$200 e R$500? Segunda questão. O que é média, moda e mediana? Terceira questão. Dê o valor da média, moda e mediana, né, dos dados da tabela. Os valores são iguais? E aí a continuação da situação, né? Então, os alunos pesquisaram nos celulares os conceitos e responderam as questões. Eles socializaram o que encontraram como resposta e a professora Ana encerrou a atividade, sistematizando os conceitos na lousa e realizando a correção dos cálculos propostos. Então, foi essa a situação da professora Ana. E aí? A abordagem matemática dos conceitos dentro dessa situação. Vocês acharam que satisfaz a proposta? E pensando na questão do trabalho com temas transversais, né? Satisfaz a proposta? Não tem resposta certa e errada, tá? Não sou eu que vou dar o livro de brinde. Eu senti um pouco
Não achei que satisfaz. Eu acho que não satisfaz porque, mesmo que seja algo um pouco contextualizado, foge muito do contexto em si. Não tem uma explicação, eu acho, necessariamente, do porquê a gente está aprendendo isso, né? É só como se estivesse aplicando a questão do dinheiro. Pelo menos eu senti isso. Eu concordo com a Júlia. Achei legal a iniciativa dos grupos, né? Para sair do formato fileira, onde tudo tem que estar organizado, senão o professor perde controle. Mas eu também achei que eles só colocaram uma situação que acontece no dia a dia, mas não teve aquele envolvimento com os alunos. Não teve aquilo, por que isso está presente no seu dia a dia, por que isso é um tema transversal, tudo mais. Foi meio jogado. Falou algo fora e mandou e já voltou para matemática. Acha o que é média, moda mediana e aplica aí. Eu achei que faltou envolvimento, assim. E aí, mais alguém? Paulo mandou que não, Daniel também achou que não. Gabriele pediu a lista ali do mini curso que ela não achou. Concordo com as meninas, ótimo. A proposta, né, quando a gente fala de um tema transversal, assim, quando a gente fala de um tema transversal, ou de um trabalho transversal, né, com um tema transversal, a proposta não é você ficar em uma ou em outra, né? A proposta é você trabalhar, né, de fato, trabalhar de forma transversal. Você vai trabalhar o conceito que é o seu objetivo, mas dentro desse trabalho você vai inserir, né, você vai desenvolver ali um contexto de forma com que você consiga também fazer o aluno refletir sobre essas questões, né? Isso, a Juliana mandou ali, né? Por mais que seja um trabalho contextualizado, ela acha que foi feito de uma maneira superficial. Acho que fica claro nesse exemplo a diferença que a gente estava falando do trabalho transversal e do contexto, né? Então, assim, o contexto pode ter sido satisfeito, né? Você não jogou lá uma planilha qualquer e falou assim, né? Vai aí. Mas tem algumas coisas que poderiam ter sido sinalizadas ali, que poderiam ter sido algumas inserções que poderiam ter sido feitas, talvez se você conseguisse potencializar essa discussão, né? Bom, vamos para uma segunda situação com a mesma proposta, né? Com o mesmo modelo. Então, nessa segunda situação, o professor João ele foi fazer o mesmo estudo, aí ele levou a mesma tabela. Aí, com os alunos em grupo, ele propôs as seguintes questões. Primeiro, na opinião do grupo, o valor do atual salário mínimo é suficiente para suprir as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas? 2. Pesquisem nas famílias de cada elemento do grupo se o salário recebido pelos trabalhadores, pai, mãe ou responsável, supre as necessidades básicas. Seria alimentação, água, energia, aluguel, saúde, vestuário da família. 3. Um trabalhador tem gastos mensais com alimentação, moradia, saúde, educação e outros itens. O salário mínimo é suficiente para cobrir essas despesas? E aí foi o desencadeamento da atividade, né? Os alunos, então, eles pesquisaram nos celulares o valor do salário mínimo e discutiram sobre como esse valor pode ser suficiente para garantir as necessidades básicas da família. Na aula seguinte, eles trouxeram as informações sobre a renda dos trabalhadores da casa e continuaram com a discussão. O professor, então, propôs o cálculo da média entre a renda e o número de pessoas que moram na casa e retomou a estimativa iniciada na aula anterior. Após, definiu os conceitos de média aritmética, retornou à tabela
e calcularam a média dos salários entre os empregados da empresa. E aí? Esse eu já achei um pouco mais transversal, um pouco mais envolvente para os alunos, envolvendo até as famílias também. Até porque ele não propôs apenas o que é média, o que é moda, o que é mediana. Ele mandou uma reflexão. Você acha que esse salário é suficiente? Você acha que é baixo, que deveria aumentar? Eu achei mais, como eu posso dizer, que o resultado desse seria até melhor do que o proposto pela professora Ana. Júlia mandou que concorda com a Bia. Pois não, Wellington. Na minha opinião, nessa abordagem, né, a forma com que ele expôs a atividade, ele poderia até incentivar um dos alunos a pensar nas questões de média, moda, antes mesmo dele colocar isso na mesa para ser discutido. Os próprios alunos poderiam ter pensado em realizar essa média, mesmo sem conhecer o conceito de média, sabe? Mesmo de uma forma meio intuitiva. E aí eu acho que é uma coisa que integra mais o aluno no conceito. Oi, Paty, tudo bem? Olá, eu concordo com o que a Bia falou, apareci aqui, não sei se está dando para ver. Eu concordo com o que a Bia falou e eu também penso que assim, não foi uma pergunta assim, o que é média? E aí foi uma pergunta direcionada para descobrir o que é, né? Mas a partir da pergunta, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou calcular isso? Então, será que é pela média? Será que é pela mediana? E aí, então, a reflexão também é nisso aí, sabe? Qual é a operação que eu tenho que fazer? Qual é o raciocínio lógico que eu tenho que ter para resolver essa pergunta, né? Não só, eu tenho que fazer isso aqui para responder isso, né? Não é direcionado, eu tenho que fazer a média para fazer isso. Não, eu tenho que buscar saber o que eu tenho que fazer para responder a pergunta, né? Acho que foi meio por aí. O Daniel mandou ali. Aí sim, porque chegou a refletir sobre o universo do mercado de trabalho, sobre educação financeira, trouxe reflexão em grupo, uso de tecnologias. Gosto muito dessa proposta, já usei em uma aula com os alunos e eles adoram. Bem, Daniel. O Augusto mandou ali. Foi um pouco mais dinâmico, mas não foi totalmente transversal, então melhor que o outro. Aí a Juliana mandou. Concordo, além do conteúdo de matemática, a atividade propõe pesquisa e reflexão e coleta dos dados da família também. Mais alguém? Não? Bom. Oi, Paulo. Eu acho que não discutiu o significado do conceito aí. Por exemplo, assim, a atividade eu achei que é transversal. Mas, por exemplo, assim, qual tipo de conceito representa esse conjunto de dados? Eu fiquei pensando nisso agora. Será que a média? Será que a moda ou a mediana? Isso quando ele pegou os salários das famílias. Eu fiquei mais pensando nessa questão do significado do conceito, para discutir com os alunos. Não sei se. Eu fiquei mais pensando nisso. Eu vou deixar para comentar no final, porque senão eu vou ficar dando spoiler aí. Tá errado. Mas, assim, o Henrique mandou também. Essa atividade já traz uma reflexão social, sendo que essa é mais relevante e traz mais significado aos estudantes do que simplesmente solicitar o cálculo da média do salário de uma empresa, que sequer tem nome, sem que se saiba por quê. Ok. Gabriele também mandou ali uma mensagem, concordo plenamente, faço parte do BID, e recentemente, ao trabalhar com essas questões de estatística com o terceiro ano do ensino médio, propus a realização de gráficos por meio da ferramenta do Excel e a coleta de dados dentro da escola, para que os alunos pudessem trabalhar a matemática de modo prático e ainda utilizar a criatividade para buscarem dados
proatividade e liberdade para conhecerem por essência aquela aprendizagem. Tive um retorno ótimo. Ok. Bem. Mais alguém falou alguma coisa? Não. Ah, o Daniel mandou. Acho que faltou determinar o momento no final da aula para organizar todas as ideias em conjunto com o professor, e daí os alunos poderiam definir os conceitos ou o próprio professor apresentar a definição, como o Paulo falou, mas também acho que faltou um pouco disso. Ok. Vocês estão percebendo que eu tinha a intenção que vocês percebessem mesmo. Acho que é isso. Muito bom. Temos uma terceira situação. A professora Maria agora. A professora Maria, com o objetivo de desenvolver o estudo das medidas de tendência central, levou para a sala de aula a mesma tabela. Com os alunos agrupados, ela propôs que respondessem as questões abaixo. O que é média aritmética, moda e mediana? Dê o valor da média aritmética, moda e mediana dos dados apresentados na tabela. Os valores são iguais? De acordo com as definições e os valores encontrados, relacione corretamente. Então, eu tenho que relacionar, né? Classificar ali em média, moda e mediana, né? O salário a cerca da metade dos empregados, o salário de cerca da metade dos empregados, o salário de cada empregado, se o dinheiro fosse distribuído igualmente, e o salário mais comum. Os alunos responderam as questões propostas, socializaram as respostas encontradas nos grupos e a professora sistematizou os conceitos e as atividades na lousa. Após, a professora propôs que trouxessem na aula o seguinte salário, na aula seguinte, o salário que o pai, a mãe ou o responsável recebem. Comparou esse valor com o salário médio de um vereador da cidade. Explicou ao grupo qual é o trabalho de um vereador. E, por fim, questionou aos grupos de que maneira os salários deveriam ser pagos para que houvesse melhor distribuição de renda no nosso país. E aí? Desculpa, o microfone estava mutado. Essa eu estou um pouco em dúvida, porque gostei um pouco da metodologia, mas as duas primeiras perguntas me deixaram um pouco incomodadas. Eu não sei se ela foi muito direta ao ponto, ela não propôs talvez tanta reflexão quanto as duas primeiras perguntas do outro professor. Mas eu gostei também dela envolver o trabalho de um vereador, a comparação entre o trabalho médio, o salário médio e o salário do vereador, tudo mais. E aí eu fiquei em dúvida sobre como responder se esse é mais transversal ou menos transversal que a situação 2. Gustavo respondeu ali. A princípio pareceu muito direto, mas eu gostei das questões finais. Okay. Mas não sei como melhoraria a abordagem. Oi, Daniela. Eu ainda prefiro a abordagem 2, porque eu não gosto de trazer tanto a definição primeiro e depois trazer a contextualização. Eu gosto de tentar trazer as duas caminhando juntas, eu acho que faz mais sentido e evita aquele tipo de pergunta, mas por que eu tô aprendendo isso? Que perda de tempo. Que normalmente eles perguntam. Então, por isso eu prefiro a situação 2 e trazer no final da aula a definição mais formalizada, alguma coisa nesse contexto. Mas, nesse caso, eu também gostei bastante das reflexões que essa professora trouxe no final da aula, de explicar qual é o trabalho do vereador, de fazer as questões, a diferença entre o salário, da distribuição de renda. Eu gostei muito dessas reflexões. Mas também não sei como tirar aquela parte tão direta do começo. Alguém? Não.
Eu acho que é um pouco disso mesmo. Eu também concordo com o que foi falado sobre essa questão de trazer primeiramente, mas eu senti como se fosse não tem um jeito correto de se fazer um tema transversal, sabe? Então, eu acho que a 2 e a 3 trazem formas extremamente interessantes de se lidar e como cada professor escolheu lidar com determinado jeito, mas eu ainda acho que a 2 para mim parece ser mais interessante, porque eu gosto de fazer essa ideia do aluno refletir mais e querer pensar mais sobre isso do que perguntar propriamente o que é moda, o que é essa forma direta. O Paulo mandou ali, aliás, o Henrique mandou, ao meu ver, essa situação também é transversal, uma aplicação interessante, assim como a segunda, né? O Paulo mandou prova que a gente pode ser tradicional no começo e revolucionário no final da aula. Acho que as reflexões finais foram essenciais, mas foram essenciais para saber o propósito por trás da situação e também para trazer o aluno na condição de cidadão, não apenas como estudante e conhecedor. Como dito pelos colegas, a definição à frente realmente é um pouco afrontosa, mas acredito que na visão da professora, talvez na opinião dela, foi o ideal para se apresentar aos alunos, muitas vezes pensando em experiências anteriores que ela mesma teve. Talvez sejam duas situações transversais, mas dois caminhos diferentes, vai da metodologia de cada professor. Ótimo. Acho que foi bem que na minha intenção. Como eu disse para vocês, percebem que as três situações têm a mesma proposta e tem a mesma proposta ali de estudo matemático, né? Mas que elas seguem caminhos diferentes. Aliás, até a proposta transversal é meio parecida, né? O que vai se trabalhar. Confesso para vocês também que eu peguei uma situação mais fácil, né? Porque o coringão da matemática aí é estatística, né? Então, você vai enfiar a matemática em qualquer coisa, em qualquer projeto que tem na escola, todo mundo olha para você e fala gráfico, né? Estatística. E é isso, né? Poderia ser uma outra proposta mais elaborada, poderia ser um logaritmo aí, né? Mas vamos na estatística para ficar mais fácil a discussão. Esse problema, ele está, como eu disse para vocês, ele está aqui proposto, né, no livro, porém, ele não está feito dessa forma, né? A forma como ele é apresentado é mais ou menos uma junção dos três. E eu dei uma separadinha. Por quê? A gente tem que tomar um certo cuidado, eu não sei, né, aí é uma opinião minha, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala de trabalhar um tema transversal, primeiro, né, essa aula ela tem que ser muito bem preparada, eu tenho que ter muito definido qual é o objeto do conhecimento que eu estou trabalhando. Ou melhor, quais são os objetos de conhecimento que eu estou trabalhando. Seja o conhecimento matemático, né, tradicional ali, que seria, né, as medidas de tendência central, como também qual conhecimento transversal eu quero que os alunos ali se apropriem, né? Então, a proposta que tem no livro, ela é meio que uma junção das três. E eu acabei dando uma separada ali na forma como isso ia acontecer. Por quê? Né? No meu entendimento, tá? A primeira proposta, ela é muito, ela não utiliza, né, as potencialidades que ela tem sobre o tema que ela está discutindo, né? Ela é uma proposta bem mais voltada ali para o conhecimento matemático, né? As três propostas não são uma aula tradicional, né? Até alguém comentou aí da questão tradicional, mas não é uma aula tradicional, porque mesmo quando os temas eles são, os conceitos são apresentados antes, é uma proposta do aluno estar ativo na construção daquele conhecimento, porque ela montou os grupos ali e mandou eles, né,
se virarem e eles que tinham que acertar a definição, né? Que chegaram em consenso em relação à definição. Então, ela não passou ali na lousa, nenhum dos três, né? Passou ali na lousa o que era moda, o que era média, o que era mediana, o que era preço popular. Então, não é uma abordagem tradicional, né? Nenhuma das três. Mas, na primeira proposta, a gente tem o foco ali na questão mais matemática do negócio. Você tem pouca transversalidade ali. Na segunda proposta, ele tem bastante transversalidade, mas não cumpre com o objetivo inicial, que era trabalhar com as medidas de tendência central. O máximo que ele fala ali é média e fica, né, por isso mesmo. Teve alguém que falou isso também, que ele não conceituou, que ele poderia ter conceituado no final, e era isso mesmo. Ele tinha que ter, a gente não pode esquecer, como eu disse antes, né? Um não sobressai do outro. Você tem um objetivo ali, que é trabalhar um conteúdo curricular, a princípio, clássico, né? Um objeto de conhecimento escolar, que é medida de tendência central. Como você vai trabalhar isso, aí faz parte, né, desse como, com qual tema transversal você vai apoiar ele. Em qual tema transversal você vai apoiar ele. Então, não pode ser, né, nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Você não pode nem desenvolver, aliás, focar só o tema transversal, que confesso para vocês que em sala de aula é uma delícia fazer isso. Mas se você só faz isso, você não trabalha a parte do conceito matemático que você precisa. Né? Da mesma forma, você também não tem como trabalhar o conceito cru ali, sem que ele tenha alguma aplicabilidade nisso. Porque senão fica um negócio meio descontextualizado mesmo. Né? Fica aquela aprendizagem, como a gente conversou ali. Até gostei que uma dos comentários foi, né? Ele trouxe uma tabela ali, que ele nem falou de onde era, nem falou que empresa que era, e é isso mesmo. É isso que a gente estava falando antes, sobre alienação. Você pode trabalhar ali, ó, média, você ensina, média, modo, mediana, né? Mas você pode fazer isso de forma totalmente alienada da realidade. Né? Eu gosto muito, por exemplo, e essa é a pergunta que fecha essa situação de aprendizagem que é apresentada no livro, da última pergunta que está colocada nessa situação 3. Né? Para você enxergar a moda média mediana dentro dessa relação. Né? Que papel que vai ter isso? Então, essa situação 3, eu acho que ela já consegue mesclar um pouco mais, né? Com uma abordagem um pouco mais tradicional em relação ao conceito, mas com uma discussão um pouco mais ampla em relação à parte social, em relação ao tema transversal. Né? E, de novo, percebe que as três, exato, sucessão do conceito, e percebe que as três partem do mesmo ponto, com o mesmo objetivo, né, namorando ali com o mesmo tema transversal, que são completamente diferentes. Né? Quando que o professor define isso? Na hora que ele está preparando a forma como ele vai fazer com que esse aluno aprenda. Né? E, de novo, a importância dessa aula estar bem preparada, né, de você ter ali um objetivo do que você vai trabalhar. Né? Então, quando a gente fala o professor que ele tem autonomia, ele tem o poder de escolher como ele vai fazer isso, ele pode escolher, mas isso tem que estar bem preparado. Tem que estar claro para ele aonde ele quer chegar, o que ele quer discutir, o que ele quer desenvolver. Apesar da gente ter um monte de questão aberta dentro dessa proposta, né, dele trazer lá da casa, e você pode ter certeza que você propõe uma coisa dessa, você vai ter outros elementos ali para você conseguir discutir. Às vezes um aluno vai chegar com outro problema mais grave ali, né, para você, dentro dessa relação. Né? Até dentro da própria da mesma sala de aula, você vai conseguir perceber a diferença, né, das famílias aí, da renda das famílias. Então vai ser outra discussão que você pode gerar a partir disso. Mas assim, o que ele precisa trabalhar, né? O que eu quero trabalhar com esse aluno, o que eu quero que ele aprenda. Isso é a primeira coisa que eu tenho que definir quando eu estou preparando a minha aula. Né? De novo, essa aula tem que ser preparada, né? Vocês já devem ter ouvido essa fala algumas vezes, que o professor
né? Você pega lá na década de 60, né? Você pega lá na década de 50, o professor ganhava super bem, ganhava igual o juiz, né? Que é essa comparação que todo mundo faz. Quando que o professor começou a perder espaço? Quando que ele começou a ser desvalorizado? Quando a gente começou a criar apostilas. A gente, enquanto criador de aula, né? Quando você cria a sua aula, o valor é muito maior do que quanto, e valor não só financeiro, né? O valor mesmo do trabalho, né? É muito maior do que quando você simplesmente reproduz o que está sendo proposto no livro, o que está sendo proposto na apostila. Você é criador, você não é reprodutor, né? Então, isso tem que ser um ponto assim muito, muito importante dentro da concepção do trabalho com temas transversais, dentro da concepção de trabalho com qualquer tema dentro da sala de aula. É você preparar o que você vai falar, é você preparar o que você vai fazer, sabendo qual é o objetivo, né? Sabendo o que você quer ensinar para esse aluno, como que você vai fazer isso. Você tem total autonomia para fazer isso, mas para isso você precisa ter esse fundamento, você precisa ter essa base, você precisa entender o currículo, saber o que é. Tem uma fala que é bastante recorrente na diretoria de ensino, quando a gente vai nas formações, que é o que é do currículo, né, daquele documento, o que é flexível e o que é inegociável, né? Você tem que saber. Então, a proposta foi, né, eu não dei nenhuma situação ali perfeita, né, dentro dessa ideia de você trabalhar de forma transversal, não tem nenhuma que seja, que tenha ali um começo, um meio, um fim, dentro de uma proposta integradora, né, de ensino de matemática com o tema transversal, porque justamente eu queria que vocês percebessem isso. Falta, né? Você não pode nem valorizar uma coisa em detrimento de outra, né? Nem valorizar a outra. Precisa ser um meio termo, né? Você tem um objetivo, você precisa seguir esse objetivo. É ensinar matemática. Então, você tem que ensinar matemática. Aí, dentro do ensino da matemática, você vai usar desses meios, dessas propostas transversais. É essa a proposta. Ok? Gente, vou deixar depois o material para vocês, disponível, né? Então, tem aí bastante, né? Tem algumas referências que eu usei. Espero, né, ter agradado aí vocês. Deixa eu botar lá em relação às expectativas aí de vocês. E agradeço mais uma vez o convite. E é isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigada, viu, professor? Agora vai acontecer o sorteio. Acho que o Nelson vai falar alguma coisa, né, Nelson? Olá, Danilo, obrigado, viu? Eu acho que você contribuiu bastante aí com as nossas reflexões, né? E eu estava lembrando aqui de quando eu trabalhava na diretoria de ensino e vieram os parâmetros curriculares nacionais com os temas transversais, né? Então, baseando-se na reforma da educação espanhola, então nós importamos algumas coisas dessa reforma, e aí os temas transversais, eles foram incorporados aqui na matriz curricular, né, do nosso país. E num primeiro momento, é lógico, né, que os professores tinham muita dificuldade de entendimento e tal, e aí hoje a gente percebe que aqueles temas transversais, né, eles são alguns exemplos, né, de temas que a gente pode estar trabalhando, né, em todas as disciplinas, né, no nosso caso, especialmente na matemática, né, como a professora Mara sempre coloca no texto dela, que são temas emergentes da nossa sociedade, ou seja, aquilo que está acontecendo, aquilo que está em pauta hoje, né, dentro da nossa sociedade, seja na economia, política ou qualquer outra esfera, né, nós aproveitamos isso para que, por meio da matemática, a gente possa compreender essas diferentes realidades, né? Então, hoje em dia, nós temos um tema emergente que é fake news, né? Nós vemos aí a todo momento, né, as fake news espalhadas, que não têm comprovação científica, e muitas vezes eles utilizando de forma equivocada os dados numéricos. Então, a gente pega um gráfico e tem pessoas que querem dar uma interpretação equivocada, né? Nós vimos agora no âmbito da vacina, né, querendo comparar
Olha, o Brasil é o que mais está vacinando em comparação ao país tal. Gente, mas vamos ver em termos de proporção, né? Vamos ver qual que é a nossa população, qual que é a população do outro país, né? Vamos ver em que proporção está sendo vacinada para que a gente possa fazer algum tipo de afirmação como essa, né? E aí as pessoas, muitas vezes, que não têm esse conhecimento matemático, elas acreditam. Nossa, o Brasil está vacinando muito, né? Quando nós começamos aí a vacinação, isso aí começou a ser espalhado. Olha, o Brasil está vacinando muito, mas na verdade não. Né? Na verdade não estava em comparação com outros países, né? Estava muito atrasado. Então, esses temas emergentes, né? Eu acho que eles são levados para a sala de aula, né? E aí o Danilo ele coloca muito bem quando fala que a gente não pode esquecer do objeto ou dos objetos matemáticos, né? Aquele conceito, né? Aquele princípio que vai nos ajudar a entender, né, diversos assuntos que estão acontecendo aí no nosso dia a dia, né? Então, Danilo, muito obrigado aí pelas tuas reflexões, né? Foram bastante pertinentes. Esperamos contar com você aí numa próxima oportunidade. E eu esqueci de falar também na apresentação do Danilo que ele era fiel aí nos churrascos da matemática também, né? Quando a gente tinha lá, periodicamente, né, as confraternizações da matemática, as atividades culturais, né, Danilo estava sempre lá presente. Então, Danilo, obrigado, desejo sucesso aí para você. Eu agradeço, Nelson, agradeço mais uma vez o convite, né, seu, de toda a comissão, foi um prazer falar com vocês nessa noite, aí. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês, né, colocado algumas pulguinhas aí, espero muito, né, encontrar aí, principalmente dessa galera aí que está estudando ainda, né, que está dos licenciandos aí, né, encontrar vocês aí pela vida. A gente precisa mesmo. Eu estou, né, 12 anos já na rede estadual, quase, e a gente, assim, precisa mesmo de gente, né, nova, com vontade de trabalhar, gente boa mesmo. A gente precisa, quando eu falo a gente precisa, assim, ó, é lá na ponta, é o aluno na sala de aula precisa, né, de professor bom, precisa de gente boa para trabalhar. E boa sorte aí para vocês, viu? É difícil, mas é muito gostoso a gente fazer o que gosta, a gente trabalhar com o que a gente estudou, né? É bem bacana. Recomendo. Sim, sim. Quem puder ligar a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto do minicurso. Mais alguém? Vou deixar um pouquinho esperar o pessoal se arrumar, né? Foram pegos de surpresa, Ju. Pois é. Eu ainda estava na outra, então eu já estava arrumada, né? Então. Essa comissão não avisa, pelo amor de Deus, viu? Bom, posso tirar? Prontinho, obrigada, viu? Agora a gente vai para os sorteios. A Bia vai mostrar os sorteios. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Danilo pela apresentação, foi muito boa, principalmente essas 3 situações que levaram a gente a bastante reflexão. É muito gostoso a gente ver na prática, né, aquilo que a gente escuta na teoria. Lembrando, pessoal, que o apoio da nossa Celmate vieram da SBM e da Livraria da Física, e hoje o nosso sorteio vão ser um kit, pode passar, Joyce, por favor, com 3 livros. Os Desafios da Educação Matemática Inclusiva, volume 1 e volume 2, e os Relatos de Memórias, ok? Professor Danilo, por favor, se você puder falar um número entre 2 e 41. 34. 34, ok. Só um minutinho. Juliana de Cássia Zen. Olha, já se manifestou, hein? Parabéns, Juliana. Por favor, Parabéns. entre em contato com a gente da comissão para a gente poder combinar certinho como vai ficar a questão do envio, tá?
Isso aí. Parabéns, viu? Gostaríamos de agradecer a todos pela presença, esperamos que tenham gostado do evento e mais uma vez ao professor Danilo por toda a disponibilidade e por toda a dedicação. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, gente. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Uma ótima noite, bom descanso. Até mais. Amanhã com mais programações da Celmate. Boa noite.